Sen continua dormindo no sofá da casa de campo de Aga. Na varanda da propriedade, Aga recebe uma ligação de Dama, que pergunta ao pai sobre o paradeiro de Sen. Aga tranquiliza Dama e lhe informa que Sen passou a noite na casa de campo com ele. Dama diz que estava muito preocupada com o irmão, e Aga diz que Sen chegou à casa de campo muito bêbado, e que por isso, não a avisou. Aga questiona Dama o que aconteceu, alegando que notou que Sen estava estranho quando chegou na noite anterior ao local. Dama fica nervosa com a pergunta de Aga, mas tenta disfarçar e diz que não aconteceu nada. Dama finaliza a chamada e diz que encontrará seu pai em breve. Após desligar a ligação, Aga entra na casa e não encontra Sen dormindo no sofá. Aga caminha por alguns cômodos e retorna à varanda após não encontrar Sen na casa. Aga chama um de seus seguranças e pergunta por Sen, e o empregado conta que o rapaz pegou seu carro e saiu rapidamente da casa de campo. Na estrada, Sen recebe uma ligação de Aga, que questiona o porquê do filho ter ido embora sem avisar. Sen responde que tinha uma urgência para resolver e se desculpa com Aga por ter ido embora depressa. Aga considera que Sen está melhor por decidir se dedicar ao trabalho, e o rapaz pede que o pai não se preocupe com ele. Aga e Sen se despedem, encerrando a ligação. Em seu carro, Nedim se desespera por não encontrar o paradeiro de Oya. Nedim recebe uma ligação de Sen, que pede ao primo que o encontre com urgência no escritório da empresa. Nedim nega o encontro, alegando estar ocupado com outro assunto. Sen insiste e pede que Nedim o encontre imediatamente. Nedim desliga a chamada e pede que o motorista o leve até a empresa. Seren começa a sentir uma crise de ansiedade dentro de um táxi e pede que o motorista estacione no acostamento mais próximo. Seren sai do automóvel e corre em direção à beira de um cais. Seren chora e grita para o horizonte, sentindo-se aliviada por ter conseguido assegurar uma quantia em dinheiro com a separação de Nedim, a qual poderá desfrutar com sua família. Seren promete a si mesma que, a partir deste dia, começará uma etapa feliz em sua vida. Seren pega sua bolsa do chão e caminha de volta ao táxi. Aga e Dama caminham pelo jardim da casa de campo, e o milionário explica a sua filha que sempre precisou ir depressa porque tinha um assunto para resolver na empresa. Dama diz ao pai que se sente incomodada por Sen não lhe contar nada de sua vida. Aga diz a Dama que Sen estava estranho quando chegou à casa de campo, e que provavelmente estava com algum problema. Aga torna a perguntar à sua filha o que aconteceu para que Sen ficasse tão alterado. Dama fica tensa, mas torna a afirmar que não há nada que Aga necessite saber. Dama diz que ela e Sen estão apenas afetados com a situação na família, incluindo o acidente de Seniz e o distanciamento de Aga. Dama questiona se Aga sabe do quadro médico de Seniz e ele confirma. Dama também questiona se Aga deu ordens para que Seniz ficasse no antigo quarto de Nedim, e o milionário indaga se ela quer saber os motivos de sua decisão. Dama diz que não fará perguntas ao pai, pois agora entende suas decisões sobre Seniz. Dama diz a Aga que já sabe de toda a verdade sobre Seniz, deixando-o sem reação. Sen se encontra com seu advogado na sala de reuniões da empresa, e ele lhe apresenta os documentos do empreendimento de Yusuf, os quais possuem diversas irregularidades. Sen diz que gostaria muito de estar enganado sobre Yusuf, mas que sabia que ele estava preparando um golpe contra Nedim. O advogado pergunta se Sen necessita que ele investigue mais algum dado sobre os planos de Yusuf, mas o rapaz diz que já está satisfeito com as informações conseguidas. Nedim entra na sala de reuniões e é grosseiro com Sen por conta de sua insistência em vê-lo, e Sen apresenta ao primo os documentos fraudulentos preparados por Yusuf. Sen conta a Nedim que as terras do empreendimento firmado por Yusuf e ele são do tio do empresário, e que o sócio de Nedim está tentando tirar proveito da empresa Caraça e na compra do terreno. Nedim fica em estado de choque com a descoberta feita por Sen. Dama diz a Aga que não gostaria de acreditar em nada do que falavam de Seniz, mas que está arrependida de ter se voltado contra seu pai para defender sua mãe. Dama questiona como Seniz pôde ser capaz de fazer tanto mal à sua família. Aga tenta consolar Dama, garantindo que não é fácil entender que Seniz foi capaz de prejudicar sua própria família sem que ninguém desconfiasse. Aga diz que, em seu caso, acabou se decepcionando e colocando a culpa em si mesmo pelos erros cometidos por Seniz. Aga e Dama se emocionam, e o milionário diz que aprendeu a parar de jogar a culpa em si mesmo pelos erros de Seniz durante o tempo em que está hospedado na casa de campo. Dama expõe seu arrependimento por ter julgado Aga como culpado pela tragédia com Seniz, mas o milionário pede que a filha não se desgaste mais, consolando-a. Em seus braços, Aga diz à Dama que ela é muito importante para ele. Perplexo,
Nedim diz a Sem que Yusuf seria incapaz de traí-lo, e o rapaz diz ao primo que as únicas pessoas em quem ele deveria ter confiado eram ele e Aga. Sem expõe sua revolta pela tentativa de golpe planejada por Yusuf, mas Nedim tenta procurar explicações para as atitudes de seu sócio. Sem tenta alertar Nedim, expondo que Yusuf sumiu porque não se importa com as consequências que seu primo sofrerá com o empreendimento. Yusuf interrompe a conversa de Sem e Nedim ao entrar na sala de reuniões, se explicando por seu desaparecimento. Sem diz a Yusuf que estava conversando com Nedim sobre o contrato elaborado por ele, dizendo estar ciente que as terras que o empresário está oferecendo são de, na verdade, seu tio. Yusuf fica surpreso ao ser descoberto por Sem, enquanto Nedim permanece perplexo com as informações recebidas. Nedim explica o ponto de vista de Sem a Yusuf, indo direto ao ponto com o sócio ao falar sobre o suposto golpe que ele está tentando aplicar na empresa Karaçai. Yusuf confirma que as terras são de seu tio, mas se defende ao dizer que a investigação de Sem foi mal feita. Yusuf diz que ele e Nedim poderiam comprar as terras por um valor mais barato justamente porque pertencem a seu tio, e que, ao contrário do que Sem pensa, não está tentando enganar seu sócio. Yusuf pede que Sem ignore os desentendimentos que tiveram e que entenda suas razões para se associar a Nedim. Yusuf diz que seu principal motivo que o fez fechar negócio com Nedim foi que eles dois se tornaram bons amigos. Yusuf tenta manipular Nedim, informando que seu advogado contatará a empresa para desfazer o acordo entre eles. Yusuf se prepara para deixar a sala, mas Nedim pede que ele espere, afirmando que quer manter o contrato entre suas empresas. Nedim diz que seria incapaz de suspeitar de Yusuf, deixando Sem incomodado. Furioso, Sem decide deixar a sala de reuniões. Nedim e Yusuf reafirmam sua sociedade no projeto. Neriman questiona Nurten se Seniz não é capaz de se alimentar sozinha, e a governanta explica que, apesar da paralisia praticamente total, ela é capaz de mexer um pouco sua mão direita. Nurten diz ter esperança de que Seniz possa se recuperar, mas Neriman aproveita para destilar seu veneno sobre a condição da ruiva. Nurten repreende Neriman, que por sua vez, afirma que a vida de Seniz está destruída de qualquer forma, mesmo que se recupere ou não. Nurten pede que Deus cure Seniz, mas Neriman diz que Deus está castigando a megera de forma merecida. Nurten diz a Neriman que levará o almoço para Seniz. Dama sugere ficar por algum tempo na casa de campo e Aga concorda, desde que sejam visitas esporádicas que respeitem seu espaço. Dama e Aga se despedem com trocas de carinho, declarando seu amor um pelo outro. Nurten tenta alimentar Seniz, demonstrando sua preocupação com as recusas da ruiva em comer. Seniz encara Nurten fixamente. Nurten implora que Seniz coma, e ela se recusa ao mover-se de costas para a governanta com sua cadeira de rodas. Nurten se lamenta pela recusa de Seniz em comer. Em sua casa, Seher fica apreensiva com a demora de Seren em retornar para casa. Seher diz que, apesar de ser uma boa notícia, a separação de Seren será uma vergonha para sua família. Semri tenta confortar Seher para que não sofra mais, mas ela diz que sua própria família está lhe causando dores. Seher diz estar sozinha com sua vergonha, sendo incapaz de olhar no rosto de mais ninguém. Semri promete a sua mãe que elas ficarão juntas em todos os momentos, e que a separação de Seren será mais uma etapa de suas novas vidas. Neriman desdenha das promessas de Semri, alegando que a separação de Seren é um problema para a família. Semri é ríspida com Neriman, pedindo que ela se cale. Neriman reitera que a separação de Seren e Nedim é um sério problema, visto que a mansão é a casa dela e de sua família. Seher chama Neriman de avarenta ao inferiorizar os problemas de Seren e Semri em troca de sua boa vida na mansão. Seher defende sua família, demonstrando não se importar com qualquer quantia em dinheiro. Bazak caminha pelas ruas com Atlas, que está descansando em um cesto em suas mãos. Bazak tenta encontrar o carro da doutora Oya, que logo estaciona próximo de onde está a jovem. Bazak entra no carro da médica, que questiona se a fez esperar muito. Bazak diz ter uma pergunta para Oya, que demonstra sinais de desequilíbrio com a provável dúvida de Bazak. Bazak questiona quem constará como a mãe de Atlas no documento que Oya conseguiu, e a médica promete que logo ela saberá. Bazak diz estar emocionada e aliviada por estar próxima de concluir o assunto sobre a adoção de Atlas. Em uma imobiliária, Seren analisa algumas propriedades para adquirir com o dinheiro da separação. Ela elogia as propriedades para o corretor, mas demonstra insatisfação por se tratarem de casas de campo, e não de casas urbanas. O corretor diz que todas suas propriedades são localizadas próximas do campo.
Seren muda seus planos e diz que prefere viver em um apartamento, acreditando que Seher iria preferir uma propriedade do tipo. Seren pede que o corretor de imóveis lhe apresente um apartamento localizado no centro da cidade, e o profissional diz que a jovem pode adquirir uma boa propriedade com a quantia que está investindo. Seren pede um apartamento de luxo em um bom edifício e o corretor apresenta o catálogo para a jovem. Atlas chora desesperadamente durante a viagem com Bazak e Doutora Oya. Bazak explica que o bebê está sempre chorando, mas que provavelmente sua reação se deve por nunca ter viajado. Bazak disse perguntar quem é a verdadeira mãe de Atlas, mas logo disfarça ao notar o incômodo de Oya. Bazak questiona se a médica está dirigindo pela estrada ao notar a grande distância percorrida. Bazak se desespera e pergunta para onde a médica está levando ela e Atlas, enquanto permanece em silêncio diante do interrogatório da jovem. Bazak diz que sabe que não há nenhuma identidade para Atlas, exigindo que Oya diga imediatamente para onde a está levando. A médica diz que há algo que Bazak não sabe ainda, pedindo que ela não entre em pânico ao saber. Bazak fica mais alterada ainda com as palavras de Oya, que ordena que ela fique calma. Oya também ordena que Bazak acalme Atlas. A médica informa que a família do bebê encontrou o paradeiro dele, deixando Bazak mais desesperada ainda. Oya diz que é importante que elas se escondam o mais depressa possível da família biológica do bebê. Bazak questiona como Oya descobriu essa informação, insistindo em saber quem é a verdadeira mãe de Atlas. Oya diz que é a única informação que sabe até agora e que muito em breve ela conhecerá a família do bebê, apesar de achar que ela não gostará de saber. A médica demonstra sua irritação com o choro do bebê, agravando seus sinais de desequilíbrio. Neriman sugere que ela e sua família viverão na miséria após a separação de Seren, e Seher diz preferir viver na miséria do que continuar sob o mesmo teto que a família Karasei. Seher diz que Neriman não entende nada sobre honra e ela se irrita com sua nora, acusando-a de ser uma idiota. Seher pede paciência para lidar com Neriman. Seren retorna à sua casa, sendo evitada por Seher e Semri em sua chegada. Seren se queixa pelo distanciamento de Seher, questionando se ela não está interessada em saber sobre seus sentimentos após a separação. Seher e Semri permanecem em silêncio enquanto Seren fala, evitando olhar para ela. Seren também questiona se Seher não está interessada em saber como ela se sente pelo luto de seu filho, acusando sua mãe de não se importar com seus sentimentos e suas dores. Semri interrompe o desabafo de Seren, explodindo contra a irmã ao lhe jogar na cara que Seher sempre se importou com a irmã enquanto ela preferiu se afastar. Semri diz a Seren que Seher está lhe evitando porque suas atitudes lhe trouxeram desonra. Semri pede que Seren calhe a boca, que se vitimiza ao dizer que ela é a única culpada de todas as vergonhas sofridas por Seher. Seren se aproxima de Seher e implora por seu perdão, admitindo seus erros com Nedim e o restante da família Karasei. Seren pergunta o que pode fazer para que consiga o perdão de Seher, que se mantém em silêncio diante das lamentações de sua filha. Seren diz que já está divorciada de Nedim e que comprou uma casa para sua família com o dinheiro da separação. Seren propõe que ela e sua família vivam juntos em paz após tanto sofrimento. Seher se nega a viver com Seren em sua nova casa, alegando que o dinheiro que comprou a propriedade provém de um casamento de mentiras. Seher questiona se Seren não sente vergonha por obter lucro em cima de sua separação com Nedim. Seher é dura ao dizer que preferia que Seren não tivesse nascido. Seren fica profundamente abalada com a declaração de sua mãe, acusando-a de odiá-la. Seren diz que também preferia não ter nascido no atual momento que está enfrentando. Seren questiona se Seher não se importa com tudo o que ela teve que passar com sua pouca idade, parabenizando-a por ignorar sua dor quando mais necessita de carinho. Seren afirma que seu casamento realmente foi uma farsa, mas que foi vítima de uma manipulação para que ele acontecesse. Seren acusa Neriman de ser parte dessa manipulação, já que a idosa lhe prometeu que Aga seria membro de sua família. Seren expõe que Neriman a infiltrou dentro da mansão Karasei após descobrir que Aga procurava uma noiva para seu filho. Seher e Semri ficam chocadas com a revelação de Seren. Seren diz que pensou que ia se casar com Sem por conta do anúncio de Aga, mas que foi vítima de uma manipulação para se casar com Nedim. Seren acusa Neriman de tê-la vendido para Aga sem saber da verdade sobre seu futuro marido. Seren admite que estava apaixonada por Sem, e que por isso, foi para a cama com ele, pensando que ia se tornar sua esposa. Seren disse que foi seduzida por Sem com falsas promessas, mas Seher interrompe a confissão de sua filha, alegando que não quer escutar mais nada. Seren pergunta se Seher é incapaz de lidar com a verdade,
dizendo que enfrentou um verdadeiro inferno sem poder confidenciar a ninguém. Seren diz que é impossível viver uma vida assim sem poder contar nada a ninguém. Seren continua sua confissão, dizendo que estava feliz ao pensar que se casaria com Sen, mas que tudo mudou ao conhecer Seniz e sua maldade. Seren conta que Seniz a separou de Sen e a obrigou a se casar com Nedin sem piedade alguma, e que quando ela soube que esperava um filho de Sen, a obrigou a fazer um exame de DNA clandestino. Seren confessa de forma dolorosa a Seher que foi dopada por Seniz e gravada em situações íntimas pela ruiva com a finalidade de chantageá-la. Semri fica chocada com a coragem de sua irmã em expor a história do vídeo para sua mãe. Seren relata ainda que Seniz lhe chantageou com o vídeo, pois caso ela contasse a alguém que esperava um filho de Sen e caso se recusasse a casar-se com Nedin, iria mostrá-los a Seher. Seren confessa também que Seniz ameaçou eliminar Seher e colocar Siva na cadeia caso ela não se envolvesse em seu plano. Seren diz que fez tudo por medo de Seniz, e que por isso, preferiu se calar e viver um inferno sozinha. Seren diz que, enquanto Seher pensava que havia se mudado porque sua casa queimou, era ela quem queimava por dentro com sua nova realidade. Seren diz que o filho que estava esperando foi fruto de um pecado cometido em cima de sua inocência. Aos prantos, Seren abraça Seher e diz que a ama muito. Seren deixa a casa de sua mãe de forma apressada. Seher assimila todas as informações ditas por Seren e encara Neriman fixamente, que tenta desviar a atenção de sua nora. Seher se descontrola e parte para cima de Neriman, mas Semri impede sua mãe de agredir sua avó. Seher cobra explicações de Neriman, questionando quantas mentiras mais ela contou a Seren para que ela embarcasse em sua ambição. Seher jura que irá acabar com a vida de Neriman, se arrependendo de ter renegado Seren por conta das tramóias da idosa. Seher questiona como Neriman foi capaz de se calar diante das desgraças que estavam acontecendo com Seren, exigindo que ela conte imediatamente o que mais estava escondendo. Neriman questiona se Seher está preparada para ouvir mais um segredo, alegando que o escondeu por 23 anos. Semri não entende do que Neriman está falando, e a idosa diz que não é responsável por esse segredo que está ocultando. Seher ameaça Neriman, dizendo que não será capaz de responder por si mesma caso Neriman invente outra mentira. Do lado de fora da mansão, Seren reflete com si mesmo os sonhos que carregava quando chegou à propriedade da família Karasai. Seren diz que seus sonhos eram importantes, mas que agora precisa deixá-los ir para ter um futuro importante, mas não promete não voltar para executar sua vingança contra aqueles que lhe machucaram alguma vez. Sen estaciona seu carro próximo de onde está Seren, e ao descer, caminha em direção à jovem. Seren e Sen se encaram fixamente, mas ela vira de costas para o rapaz. Sen se aproxima de Seren e a agarra pelo braço, mas ela se solta dele. Sen pede para ter uma conversa séria com Seren e ela se nega a ouvir o rapaz, afastando-se de onde ele está. Seren se senta em um banco próximo, tira a aliança de seu dedo e a joga sob o gramado da mansão. Sen se senta ao lado de Seren. Semri se altera e questiona o que de tão importante Neriman está escondendo dela e de sua mãe. Neriman pede que a neta se acalme, mas Semri diz que não irá se acalmar até que Neriman decida revelar o que está escondendo durante tanto tempo. Neriman começa a sentir dores fortes e diz que terá um aneurisma. Neriman se queixa, dizendo que está farta de Seher e de Semri. Semri pede que Seher lhe conte o segredo ao qual Neriman se referiu, e Seher promete que contará à sua filha no momento adequado. Seher pede que Semri seja paciente e que não se preocupe. Seher toma Semri em seus braços e tenta se acalmar. Sen diz a Seren que queria que tudo entre eles tivesse sido diferente e que gostaria de ter mudado o passado. Seren questiona se os desejos de Sen mudariam alguma coisa em relação ao filho que esperavam e ao fato de que ele a seduziu. Seren diz que Sen é um covarde, que pede desculpas e se afasta de onde está a jovem. Sen caminha em direção à mansão enquanto Seren o observa. Nurten tenta ligar para Bazak, demonstrando estar apreensiva com o sumiço de sua filha. Sen entra na mansão e é abordado por Nurten, que nota que o rapaz não está bem. Sen pergunta se Seniz está se alimentando e Nurten diz que não, acreditando que ela está com vergonha por sua condição. Nurten diz que tentará mais uma vez fazer com que Seniz coma, e Sen se propõe a ele mesmo tentar alimentar sua mãe. Seniz permanece imóvel e com olhar vago, de costas para a porta de seu quarto. Sen entra no quarto de Seniz com uma bandeja de alimentos. Sen vira Seniz de frente para si e coloca um guardanapo sob seu colo. Seniz se emociona, expondo sua vulnerabilidade diante do filho. Sen toma uma tigela de sopa em suas mãos e dá algumas porções na boca de Seniz.
Seniz derrama algumas lágrimas enquanto se alimenta. Seher encontra Neriman do lado de fora de sua casa e avança em sua direção. Neriman exige que Seher pare de lhe pressionar, pois caso contrário, contará o segredo que esconde. Seher agarra Neriman pelo braço e exige que ela pare de contaminar sua família com seu veneno, prometendo fazer algo terrível contra ela caso continue com suas maldades. Seher diz que, enquanto Neriman chama o segredo dela de mentira, ela diz que se trata de uma realidade, ordenando que a sogra se mantenha de boca fechada. Neriman fica em silêncio, mas Seher a agarra novamente e faz com que ela prometa que não se meterá em seu segredo. Neriman concorda em se calar. Oya e Bazak chegam a uma casa de campo e a médica diz que elas e Atlas estarão a salvo na propriedade, na qual ninguém poderá encontrá-las. Bazak diz acreditar em Oya. Bazak e Oya entram no local, e a médica pede que Bazak descanse após a viagem. Oya pergunta se Atlas está dormindo e Bazak confirma. Bazak questiona se Oya tem certeza de que a família de Atlas não a encontrou, e a médica diz que por pouco quase conseguiram. Oya diz que a família de Atlas tem conexões importantes e que talvez as encontrem na casa de campo. Bazak questiona quem é a verdadeira família de Atlas e Oya pede que ela não pense nisso, garantindo que irá proteger a ela e a Atlas. Oya pede que Bazak vá preparar algo para Atlas comer. Sozinha, Oya diz para si mesma que não quer mais lidar com Bazak, decidindo sequestrar Atlas enquanto ela se distrai preparando a comida do bebê. Oya toma Atlas em seus braços e tenta sair em silêncio da propriedade, mas Bazak percebe a movimentação estranha da médica e a impede de sair. Oya disfarça, dizendo que estava colocando Atlas para dormir. Bazak toma o bebê dos braços da médica, que se frustra por não conseguir fugir com Atlas. Seren entra no quarto de Seniz e a encara enquanto ela está de costas. Seren entra no quarto de Seniz e se aproxima da cadeira de rodas da ruiva. Seren controla a cadeira de rodas de Seniz e a vida para sua frente, enquanto Seniz desvia seu olhar de ódio da jovem. Seren ofende Seniz e debocha de sua condição paralítica, dizendo que ganhou a batalha contra ela. Seren diz não sentir pena do que Seniz está passando, alegando que ela fez mal a si mesma. Seniz desvia seu olhar, expressando em seu rosto a fúria por estar diante de Seren. Seren diz que a paralisia de Seniz não é suficiente para ela, e que fará um último favor antes de ir embora da mansão. Seren tira de seu bolso o exame de DNA de Sen e o abre, dizendo que Aga precisa saber que Sen e Nedim são irmãos. Seren diz para Seniz olhar sua vitória ao encarar o exame de DNA. Seren debocha de Seniz ao propor que ela rasgue o exame de DNA, uma vez que ela não pode se mexer por conta da paralisia. Seren deixa o papel com o exame cair sob o colo de Seniz e debocha de sua condição. Seren diz que levará o exame com ela, e em seguida, destrava a cadeira de rodas de Seniz. Nedim chega à mansão e surpreende Semri próxima de onde seu carro foi estacionado. Nedim se aproxima de Semri e mostra seu dedo sem aliança de matrimônio com Seren. Nedim questiona se Semri já está sabendo de seu divórcio, e ela deseja sorte em sua nova etapa da vida. Nedim diz que acordou muito tarde para viver e para decidir se separar de Seren, alegando que deveria ter feito isso antes. Nedim questiona o porquê de Semri estar tão reflexiva, e ela lhe responde dizendo que não estava pensando em nada em específico. Nedim pergunta se Semri estava pensando em como poderia deixar com que ele caísse no esquecimento, mas afirma que ela será incapaz de fazer isto. Semri fica em silêncio diante das declarações de Nedim, que afirma saber que faz parte dos pensamentos da amada. Nedim questiona se tem um lugar no coração de Semri, alegando que é impossível deixar de amar alguém tão rapidamente, pois também a ama. Nedim diz que se Semri decidir viver com vazio no coração, ela acabará sofrendo como ele. Nedim pede que Semri confesse se ela ainda o ama. Semri fica abalada ao ser confrontada por Nedim, que se aproxima pouco a pouco dela. Nedim sorri para Semri, que retribui o gesto para o amado. Nedim diz que sabe que ainda faz parte do coração de Semri, já que é capaz de senti-lo quando ela está triste ou feliz. Nedim se declara ao dizer que seu coração sorri quando Semri também sorri. Semri permanece em silêncio enquanto Nedim se declara para ela e pede que ela faça o mesmo. Nedim questiona se Semri sente o mesmo que ele, e em seguida, toma sua mão e a segura. Nedim leva a mão de Semri até seu peito para que sinta seu coração bater. Semri fecha os olhos e sente o coração de Nedim. Nedim pergunta se Semri é capaz de sentir seu coração. Abalada, Semri tira sua mão do peito de Nedim. Bazak limpa Atlas,
enquanto Oya a observa com olhar incomodado. Bazak diz que irá jogar a fralda de Atlas no lixo e Oya indica o caminho do banheiro para ela. Oya torna-se aproveitar da distração de Bazak para tentar sequestrar Atlas. A médica fecha o cesto de Atlas e, em seguida, o toma em suas mãos e caminha para fora da casa de campo. Oya tenta sair em silêncio da propriedade e, em seguida, corre com Atlas em seus braços até seu carro. Bazak percebe o sumiço de Oya e Atlas e corre para fora da casa de campo. Bazak flagra Oya colocando o bebê no banco de trás de seu carro e a impede de fugir ao puxar seus cabelos. Bazak agride Oya ao bater sua cabeça contra o carro, lhe causando um desmaio. Bazak tira Atlas do banco de trás do carro e corre para dentro da casa de campo. Oya se levanta e corre atrás de Bazak, que por sua vez começa a trancar todas as portas e janelas da propriedade. Oya grita para que Bazak abra a porta da casa. Bazak se tranca com Atlas dentro de um dos quartos da casa. Na mansão, Nedim diz a Semri que não a cobrará por uma resposta imediata, uma vez que conseguiu ver a resposta que precisava na reação da moça. Nedim diz que mesmo que Semri fique calada, ele consegue sentir sua verdade com o olhar. O celular de Nedim começa a tocar, e ao ver que é uma ligação de Bazak, o rapaz a recusa. Desesperada, Bazak tenta ligar incessantemente para Nedim. Semri pede que Nedim atenda Bazak, pois pode se tratar de um assunto importante. Nedim atende Bazak, que pede socorro ao rapaz. Nedim não entende o que Bazak está querendo, e ela explica ao empresário que Oya sequestrou ela e Atlas e que está tentando levar seu bebê. Nedim se assusta com os pedidos de Bazak, e ela afirma que Oya está disposta a acabar com sua vida. Bazak pede que Nedim vá à sua procura e que salve pelo menos seu filho. Nedim pede a localização de Bazak, que pede que o rapaz chegue o mais rápido possível ao local onde está. Semri questiona Nedim o que está acontecendo, e o rapaz explica que irá ao encontro de Bazak, que está sendo vítima de uma armadilha da doutora Oya. Semri diz que irá junto com Nedim atrás de Bazak, mas o rapaz nega e pede que ela fique na mansão. Semri insiste e entra no carro junto com Nedim. Oya bate de modo descontrolado na porta da casa, e de repente, decide buscar uma ferramenta para arrombar a porta. A médica tenta arrombar a porta enquanto grita com Bazak, dizendo que chegou a hora de ela devolver o bebê. Bazak se desespera e começa a arrastar alguns móveis do quarto para trancar a porta. Nedim ordena que o motorista dirija mais rápido até o cativeiro onde Oya levou Bazak e seu bebê. Semri questiona os motivos pelos quais a médica sequestrada Bazak e Nedim diz não saber, mas que está confuso com as intenções e os objetivos de sua irmã com as pessoas que cercam sua família. Nedim diz que a única coisa que tem certeza é que Oya procura maneiras de estar envolvida com ele, e Semri indaga o que o rapaz quer dizer com isto. Nedim diz que Oya quer afetar sua família de algum modo, e que assim que descobrir os objetivos da médica, contará a Semri. Oya arromba a porta da casa de campo, demonstrando em seu olhar estar completamente fora de si. Oya caminha pela casa à procura de Bazak. No quarto onde está, Bazak procura se manter em silêncio e verifica se Atlas está dormindo. Oya tenta abrir cada uma das portas da casa, e ao encontrar o cômodo onde Bazak está trancada, começa a bater na porta. A médica diz que sabe que Bazak está no quarto, e relembra que ela sempre soube que chegaria a hora em que ela teria que devolver o bebê. Oya adverte Bazak mais uma vez, ordenando que ela devolva o bebê para ela. Bazak diz que só entregará Atlas caso ela acabe com sua vida primeiro. Oya tenta abrir a porta do quarto com a ferramenta que carrega em mãos. Na casa de campo, Aga encara o envelope com o exame de DNA de Sem em suas mãos. O milionário decide abrir o envelope para ler o resultado do exame. Aga retira o exame de dentro do envelope e tenta criar coragem para saber se Sem é realmente seu filho. De repente, Aga rasga o exame de DNA de Sem e o arremessa sob as chamas da lareira da propriedade. Dama sobe as escadas da mansão e para em meio ao corredor. Dama lembra da conversa que Semri teve com Seren no hospital, na qual Seren diz à irmã que acha que Senise a ameaçou por ter descoberto o caso dela com seu finado cunhado. Dama recorda quando Seren disse a Semri que Nedim flagrou sua mãe e seu finado tio na cama quando era apenas um menino. Dama sobe para o quarto de Senise, e ao entrar, a ruiva vira sua cadeira de rodas de frente para sua filha. Senise encara Dama fixamente, que diz à mãe que acabou de voltar da casa de campo onde Aga está. Senise expressa apreensão em seus olhos ao ouvir o nome de Aga. Dama relembra todas as ocasiões em que defendeu Senise das humilhações e perseguições de Aga,
nas quais se colocou contra seu próprio pai para defender a mãe. Dama diz que nunca quis acreditar que Cenis fosse capaz de cometer maldades, e que para ela, tudo não passava de calúnias para manchar seu nome. Dama diz que esteve com Aga para lhe perguntar algo que ela tinha dúvida, e de repente, a mão direita de Cenis começa a tremer de nervosismo. Cenis controla sua cadeira de rodas e avança sobre Dama. Dama diz que perguntou a Aga se o que Seren disse sobre ela era verdade, deixando Cenis assustada. Chorando, Dama diz que ficou com vergonha de perguntar a Aga sobre a traição de Cenis. Dama pergunta diretamente a Cenis se ela foi amante de seu tio. Neste momento, Sen surge no quarto de Cenis, que tenta controlar sua cadeira de rodas ao ir para frente. Sen fica chocado ao ouvir a pergunta de Dama, que por sua vez, questiona Cenis se ela foi capaz de manter Nedim como prisioneiro durante anos por ter presenciado sua relação com o cunhado. Sen interrompe Dama, enquanto Cenis encara seus filhos com assombro no olhar. Sen pede que Dama repita o que acabou de dizer, indagando se é verdade a história entre Cenis e seu falecido tio. Sen se aproxima de Cenis e pergunta se a história que Dama está contando é verdade, enquanto Cenis encara seu filho com um olhar de vergonha. Cenis aperta a mão de Sen e faz esforço para proferir algumas palavras, enquanto ele pede que sua mãe negue que foi amante de seu tio. Sen se descontrola ao tentar digerir a história contada por Dama, enquanto Cenis controla sua cadeira de rodas para ir em direção ao filho. Sen vê Cenis se aproximar com sua cadeira de rodas e corre para fora do quarto, completamente atordoado com a descoberta que acaba de fazer. Apenas com o olhar, Cenis demonstra desespero ao ser desmascarada por seus filhos. Na varanda da mansão, Sen entra em crise ao tentar assimilar a história do caso de Cenis e seu finado tio. Sen toma seu celular em mãos e liga para Aga, comunicando que irá ao seu encontro para que tenha uma conversa importante. Aga questiona sobre o que Sen quer conversar, mas o rapaz diz que a conversa precisa ser tratada pessoalmente. Oya consegue arrombar parcialmente a porta do quarto onde está Bazak, que tenta empurrar os móveis em direção à entrada para conter a entrada da médica. Oya se descontrola ao perceber que está impossibilitada de entrar no quarto, mas tenta se acalmar. A médica diz a Bazak que Atlas precisa ir embora com ela. Bazak grita e diz que defenderá Atlas com sua vida. Oya diz que Bazak está lhe provocando, e que, portanto, não vê outra alternativa a não ser queimar a casa com ela e o bebê dentro. Bazak ri de desespero com a ameaça de Oya, dizendo que ela não seria capaz de matar o bebê. Completamente fora de si, Oya arremessa ferramentas sobre o chão e caminha para fora da casa, disposta a queimar o local com Bazak e Atlas dentro. Bazak se desespera ao notar que Oya estava falando sério sobre sua ameaça. No galpão da propriedade, Oya encontra um galão de gasolina, e em seguida, se dirige de volta à casa. Oya espalha gasolina por dentro da casa, onde está Bazak e Atlas. Bazak se assusta ao ouvir o barulho da gasolina sendo espalhada por Oya. A médica para de espalhar gasolina pela casa e se aproxima da cozinha, e em seguida, liga as bocas do fogão para vazar o gás do botijão. Oya pega o galão novamente e espalha mais gasolina pela casa. Bazak começa a sentir o cheiro do gás de cozinha. Oya se dirige à porta do quarto onde está Bazak e arremessa a gasolina sob a entrada do cômodo. Bazak se assusta ao ver a gasolina invadir a fresta da porta do quarto. Oya termina de derramar a gasolina que há no galão, e em seguida, vai em busca de outro galão com líquido inflamável para espalhar pela casa. Oya espalha gasolina pela área externa da propriedade, e em seguida, pega um isqueiro de seu bolso. Ao se preparar para acender o objeto, a médica é surpreendida pela chegada de Nedim e Semri no local. Nedim desce do carro e pergunta à sua irmã onde está o bebê de Bazak. Oya pede que Nedim não se aproxime, ameaçando acender o isqueiro para explodir a casa. Nedim e Semri ficam assustados com o alto nível de loucura de Oya. Oya acende o isqueiro e Nedim corre até a médica, enquanto Semri tenta impedi-lo de se aproximar dela. Oya pede que Nedim se mantenha afastado dela e não a impeça de colocar fogo na casa. Oya diz que se Nedim se aproximar dela, ela incendiará a casa para que Bazak e Atlas morram queimados. Oya permanece com o isqueiro aceso em mãos, enquanto Nedim e Semri tentam acalmar a médica para que não acabe com a vida de Bazak e Atlas. Aga cuida do jardim da casa de campo, e neste momento, Sen chega ao local e se aproxima de seu pai. Sen dá bom dia ao pai, que espera que ele dê seguimento ao assunto que precisam tratar. Sen questiona por que Aga não foi capaz de lhe contar sobre o caso de Cenis com seu tio. Aga age normalmente e volta a mexer nos vasos de plantas, e Sen pergunta ao pai se a história é realmente verdadeira.
Nedim promete a Oya que não irá se aproximar dela, mas questiona se ela realmente quer acabar com a vida de Bazak e Atlas. Oya diz que é tarde demais, visto que nunca teve tempo de se explicar para Nedim após ele ter escapado dela. Oya começa a falar coisas desconexas, deixando Nedim confuso. Nedim tenta tomar o isqueiro de Oya, que torna a pedir que o irmão não se aproxime dela. Nedim diz a Oya que não entende o que está acontecendo, questionando o que ela pretende com Bazak e Atlas. Oya conta a Nedim que Atlas não é filho de Bazak, deixando a ele e a Semri chocados. Nedim não confronta Oya e pede que ela diga onde estão Bazak e Atlas, para que depois eles possam conversar com calma. Nedim grita por Bazak, que grita pela ajuda do rapaz de dentro do quarto. Nedim pede a Oya que deixe-o ir atrás de Bazak, mas ela diz que se o irmão entrar na casa, também será vítima do incêndio que ela causará. Nedim pede que sua irmã deixe Bazak e Atlas saírem em troca de que ele a escute e a ajude. Nedim tenta negociar com Oya, que se mostra disposta a queimar a casa com Bazak e Atlas dentro. Oya se assusta com uma possível movimentação de Nedim e nega sua ajuda, dizendo que não acredita em suas boas intenções. A médica diz achar que Nedim voltará a lhe abandonar, e também conta que fez tudo por Nedim. De modo confuso e truncado, Oya confessa que o filho de Seren sobreviveu graças a ela e que o deu para Bazak. Oya diz que só salvou o filho de Seren porque pensou que Nedim era o pai. A médica confessa que fez um acordo com Bazak para cuidar de Atlas, mas que ela não cumpriu sua parte em devolvê-lo. Nedim fica confuso com as confissões de Oya e pede que ela seja clara. Oya confirma de forma clara que Atlas é filho de Seren, deixando Nedim e Semri atonitos. Oya reitera sua confissão, esclarecendo que Atlas é filho de Seren e Sem. Bazak arrasta os móveis que trancam a porta do quarto onde está, aproveitando-se da distração de Oya. A médica conta para Nedim e Semri que salvou o bebê de Seren. Aproveitando-se da confusão mental de Oya, Nedim avança sobre sua irmã e toma o isqueiro de suas mãos, enquanto Semri tenta impedi-lo de se aproximar dela. Nedim empurra Oya no chão e a imobiliza. Semri fica assustada, mas Nedim pede que ela seja rápida e salve Bazak e Atlas. Semri corre para dentro da casa e encontra Bazak com Atlas nos braços. Bazak deixa o local atordoada com o cheiro do gás vazado. Nedim pede que Oya se acalme para lhe contar tudo com clareza. Oya confirma que tudo o que contou a Nedim é verdade. O motorista ajuda Bazak, Semri e Atlas a entrarem no carro enquanto Oya não percebe a movimentação ao seu redor. Nedim solta Oya e corre em direção ao carro, e em seguida, eles partem de volta para a mansão. Oya se desespera e grita por Nedim, pedindo que ele não a deixe. Sem diz a Aga que não consegue acreditar na infidelidade de Senis, e o milionário expressa sua indignação ao filho por ter sido traído por seu próprio irmão. Aga diz que ele e seus filhos foram obrigados a viverem em uma mentira graças a Senis. Aga diz a Sen que eles necessitam seguir com suas vidas após essa revelação difícil, além de criarem fortalezas para se manterem de pé. Aga jura que a traição de Senis não destruirá sua família, e que eles Sen precisam usar a honra e o orgulho para reerguer suas vidas. Na delegacia, Oya é escoltada por um policial após o sequestro e a tentativa de assassinato de Bazak e Atlas. Nedim e Semri são atendidos por um dos policiais, que orienta eles a esperarem pela chegada do delegado. Nedim conversa com Nadi, que conta sobre o plano de Oya para salvar o bebê de Semri. Nadi diz que foi obrigado pela médica a se envolver em seu plano, e Semri questiona quais eram as intenções da médica esse tempo todo. Nadi conta que Oya espionou Nedim por muito tempo, e que quando Seren sofreu complicações em sua gravidez, ela trocou o bebê da jovem por outro que havia morrido. Semri se choca ao descobrir a tramóia de Oya, porém, logo celebra ao saber que seu sobrinho está vivo. Nadi conta a Oya que salvou o bebê porque era de seu irmão, mas que logo descobriu que a criança era filho de Sen, e por isso, decidiu infiltrá-lo na mansão por meio de Bazak. Nedim e Semri ficam chocados ao descobrir que a história contada por Oya é verdadeira. Nadi expressa seu arrependimento por ter se envolvido no plano de Oya. Semri chora de emoção ao confirmar que Atlas é seu sobrinho. Nedim e Semri retornam à mansão, e logo atrás, Seren desce de um táxi. Seren observa Nedim e Semri juntos e se revolta. Nedim e Semri entram no quarto de Bazak e pedem para conversar com a jovem. Bazak diz estar ocupada, mas Semri garante que ela e Nedim não irão demorar. Bazak sai do quarto, e no corredor da mansão, ela pergunta a Semri sobre Oya. Semri e Nedim se encaram apreensivos, sem saber como contar a Bazak sobre Atlas.
Nedim diz a Bazak que precisa lhe contar a verdade, apesar de que ela tenha ocultado da família suas intenções. Seren sobe as escadas da mansão e escuta a conversa de Semri e Nedim com Bazak. Nedim diz a Bazak que sabe que ela perdeu seu verdadeiro filho, pois Oya confessou a ele e Semra a verdade. Nedim diz que também sabe que o bebê de Bazak não é seu filho de verdade, deixando-a encurralada. Bazak tenta disfarçar, mas Semri pede que ela não complique mais sua situação. Bazak cobra explicações de Semri e Nedim, enquanto Seren escuta a conversa próxima dali. Nedim afirma que Atlas não é filho de Bazak, e que sabe quem são os verdadeiros pais do bebê. Nedim diz que Oya deu o bebê para Bazak para que ele estivesse na mansão, e logo, confessa para ela que Atlas é filho de Seren. Seren sofre um grande baque ao escutar a confissão de Nedim, ficando completamente abalada. Aga pergunta se Sem permanecerá mais um pouco com ele na casa de campo, mas o rapaz diz que necessita ir embora. Aga elogia as plantas que está cultivando em seu jardim e as compara com Sem, dizendo que nota o florescer de seu filho como ser humano. Enquanto Aga compara seu filho com as plantas do jardim, Sem se afasta aos poucos. Aga e Sem se encaram de longe, e Aga diz a si mesmo em pensamento que não há mais segredos entre ele e seu filho que podem machucá-los. Sem dá meia volta e diz que havia algo que não conseguiu dizer antes a Aga por medo. Sem diz que é o momento de aceitar a responsabilidade de seus atos, e Aga não entende o que o filho quer dizer. Sem confessa a Aga que era o pai do filho que Seren estava esperando, deixando o milionário chocado com a revelação. Aga pede que Sem seja mais claro e o rapaz diz que, quando Seren teve complicações em sua gravidez, ele fugiu do hospital por vergonha de carregar a responsabilidade de ser pai do bebê. Sem confessa também que planejou com que Seren fosse para os Estados Unidos com seu filho para que ela ocultasse a identidade do pai da criança, mas que ela não aceitou sua proposta. Sem diz que Nedim adulterou o exame de DNA do filho de Seren, e que por conta disso, aproveitou a oportunidade para enganar a si mesmo sobre sua responsabilidade como pai do bebê. Aga fica incrédulo com as revelações de Sem, que continua a detalhar a história para o pai. Sem conta que Nedim confessou a ele no dia da morte do bebê que mudou o exame de DNA, mas que queria entregar o filho de Seren em seus braços no dia do nascimento para castigá-lo. Sem isenta Seren e Nedim da culpa na história do bebê, assumindo que tudo não passou de um erro da parte dele. Aga encara Sem com decepção e decide se afastar do jardim da casa. Sem questiona se Aga não lhe dirá nada, e o milionário sinaliza que não quer mais escutar o filho. Aga indaga o que ele poderia dizer a Sem diante da descoberta, e em seguida, se dirige para a casa de campo. Seren sobe as escadas e se aproxima de Bazak, Semri e Nedim, pedindo que o ex-marido repita a história que acabará de contar. Nedim diz a Seren que iria lhe contar a verdade após resolver a história com Bazak. Seren fica atordoada com a conversa que ouviu e pede que confirmem se Atlas é realmente seu filho. Bazak diz que toda a história contada por Nedim é uma idiotice, alegando com certeza que Atlas é seu filho biológico. Semri pede que Seren se acalme, mas ela se exalta cobrando explicações sobre o fato de Atlas não ser filho de Bazak, mas sim, dela. Seren diz que seu filho morreu de forma prematura, expressando confusão por não entender como Atlas pode ser seu filho. Bazak diz que irá embora para não escutar mais idiotices, e em seguida, se tranca em seu quarto. Nedim insiste para que Bazak abra a porta, enquanto Semri tenta levar Seren para outro espaço para que possa lhe explicar a história envolvendo seu filho. Nedim bate insistentemente na porta do quarto de Bazak, que por sua vez, começa a arrumar suas malas e as coisas de Atlas para fugir. Semri leva Seren para a varanda da mansão e pede que a irmã se acalme, mas Seren julga que sua irmã está tentando se vingar dela ao dizer que seu falecido filho, na verdade, é o bebê de Bazak. Seren permanece incrédula com a possibilidade e crê que sua irmã está lhe fazendo uma brincadeira de mau gosto. Semri explica a Seren que seu bebê realmente não morreu, e que Oya o trocou na maternidade por uma criança morta como parte de um plano de vingança contra a família Karasai. Semri explica que Oya cuidou do filho de Seren durante meses, e que depois o repassou para Bazak para infiltrá-lo na mansão como parte de sua vingança. Seren entra em crise com a revelação, se negando a acreditar que seu filho está vivo. Seren diz que não há como seu filho ter sobrevivido após as fortes dores e complicações sofridas durante a gravidez, e que os médicos retiraram o feto morto de seu corpo para que ela também não viesse a óbito. Seren percebe a seriedade no olhar de Semri, mas reluta para acreditar na história que sua irmã está lhe contando.
Seren acusa Nedim e Semri de estarem mancomunados para fazê-la sofrer como vingança. Seren implora que Semri e Nedim parem de lhe fazer mal, mas Semri pede que sua irmã acredite nela. Semri ressalta para Seren que Atlas é realmente seu filho, e que Oya está presa após a descoberta de seus crimes. Semri pede que Seren acredite nela e que comemore que seu filho está vivo. Seren permanece incrédula, se recusando a acreditar que Atlas é seu filho. Do lado de fora do quarto, Nedim diz a Bazak que sabe que seu verdadeiro filho morreu e pede que ela seja empática com Seren, que pensava o mesmo sobre seu bebê. Nedim pede que Bazak entregue Atlas para Seren, mas Bazak reafirma que o bebê é seu filho e que ninguém poderá lhe tirar de seus braços. Nedim pede que Bazak abra a porta de seu quarto e o escute. Seren diz a Semri que é impossível acreditar na irmã, e que ela viu com seus próprios olhos seu bebê morto. Seren recorda que Semri foi testemunha da morte de seu bebê, se negando a acreditar na história de que Atlas é seu filho. Seren pega Semri pelas mãos e pede que a irmã a acompanhe para esclarecer a história. Bazak exige que Nedim a deixe em paz, mas o rapaz pede que ela seja compreensiva e abra a porta. Seren corre em direção à porta do quarto de Bazak e grita para que ela abra, enquanto Nedim e Semri pedem que a jovem mantenha calma. Seren exige que Bazak saia do quarto e conte de quem Atlas é filho. Seren bate de forma descontrolada na porta e exige que Bazak saia. Nedim pede que Seren se acalme, dizendo que ele tentará negociar com Bazak. Nedim pede que Bazak saia do quarto, pois ele já sabe que o bebê não é seu filho biológico. Nurten se assusta com a confusão diante da porta do quarto de sua filha e questiona o que está acontecendo. Nurten fica chocada ao escutar que Atlas não é filho de Bazak, e dentro do quarto, ela acusa os membros da família de estarem loucos ao fazerem tal acusação. Seren grita e bate na porta do quarto de Bazak, exigindo que ela mostre os documentos que comprovam que Atlas é seu filho. Bazak diz que não deve satisfações a ninguém sobre Atlas. Nurten implora que Bazak se explique, dizendo que ela saiu mais cedo para buscar a identidade de Atlas. Nurten pede que Bazak mostre a identidade de Atlas, e Seren torna a bater na porta do quarto da moça aos gritos, exigindo que ela mostre os documentos do bebê. Bazak se sente encurralada com os pedidos para abrir a porta e mostrar a identidade de Atlas. Nurten pede perdão a Nedim pelos erros de Bazak, pedindo para deixar ela entrar no quarto e conversar com sua filha para aconselhá-la a entregar Atlas. Nedim aceita a proposta de Nurten e pede que Seren se acalme para não assustar Atlas. Nedim explica que Nurten conversará com Bazak para aconselhá-la, e pede que todos os que estão presentes se acalmem pelo bem de Atlas. Semri e Nedim retiram Seren do corredor da mansão, deixando Nurten a sós para conversar com sua filha. Nurten bate na porta do quarto de Bazak e pede que ela abra para sua mãe. Semri, Seren e Nedim vão para a varanda da mansão para conversarem. Alterada, Seren diz que apenas está tratando de averiguar se Atlas é realmente seu filho. Nedim pede que Seren se acalme, visto que todos acabam de descobrir a verdade também, inclusive Bazak, que está em choque. Nedim acalma Seren e diz que Nurten vai conversar com Bazak, para que depois todos possam conseguir conversar com tranquilidade. Em sua casa, Seher demonstra estar nervosa ao caminhar de um lado para o outro, e Neriman pede que a nora se sente para se acalmar. Neriman pede que Seher deixe seu ódio por ela de lado e se alimente. Sivan entra em casa e pede para conversar a sós com Seher. Sivan pede que Neriman se retire da sala para conversar com Seher, e ela sai do local contrariada. Seher diz que quis conversar com Sivan todo esse tempo, mas ressalta que o filho não lhe deu abertura para isto. Sivan tranquiliza Seher e diz que eles terão uma conversa franca, na qual ele pede que sua mãe primeiramente o escute. Sivan diz estar ciente de todas as desgraças que ele e sua família enfrentaram desde que se mudaram para Istambul, mas que, no meio disso, descobriu o amor verdadeiro com Dama. Sivan questiona se não merece ser feliz ou se não é digno de ser amado por Dama. Sivan disse que sempre passou sua vida triste e isolado de todos, mas que pela primeira vez na vida sentiu que pode ser feliz. O rapaz explica a sua mãe que escondeu seu namoro com Dama para não fazê-la sofrer, mas que agora não deixará sua amada sozinha. Sivan diz que não se importa em não ser rico como Dama, pedindo que Seher o deixe ser feliz junto do amor de sua vida. Sivan pede que Seher não volte a atacar Dama, pois caso contrário, irá perder seu amor. Bazak abre a porta de seu quarto para Nurten entrar, e aproveitando-se da distração de sua mãe, coloca a chave do quarto para o lado de fora da porta. Nurten questiona o que Bazak está fazendo com suas malas arrumadas, e a jovem diz que está decidida a levar Atlas para longe de todos,
pois não irá perdê-lo para Seren. Nurten implora que Bazak prove sua versão e mostra os documentos que comprovam que o bebê é seu filho. Bazak se arruma para ir embora, deixando Nurten assustada com sua pressa. Bazak diz que a família Caraça está completamente louca, e que por isso, deverá ir embora. Carregando sua bagagem e Atlas nos braços, Bazak corre para o lado de fora do quarto e tranca Nurten dentro dele. Nurten bate na porta e pede que Bazak a solte. Bazak observa a pouca movimentação dentro da mansão e aproveita para fugir pelos fundos da propriedade. Seren diz a Semri e Nedim que eles não irão conseguir nada estando do lado de fora da mansão, e que por isso, devem confrontar Bazak. Seren se dirige para dentro da mansão e Semri e Nedim tentam impedi-la. Bazak foge pelo porão da mansão com Atlas em seus braços. Nurten bate na porta do quarto, pedindo que Bazak a libere do cômodo. Seren se aproxima da porta do quarto de Bazak, enquanto Nedim e Semri tentam contê-la. Os três escutam os gritos de Nurten e abrem a porta do quarto. Libertando-a, Seren entra no quarto de Bazak e se assusta ao não encontrá-la junto de Atlas. Seren questiona Nurten onde está Bazak, e a governanta revela que sua filha fugiu e a trancou dentro do quarto. Seren se apavora com a fuga de Bazak e pergunta por Atlas, e Nurten diz que sua filha fugiu junto com o bebê. Seren se desespera com o rapto de Atlas, enquanto Nedim e Semri compartilham do mesmo sentimento da jovem. Seren decide procurar por Bazak nos arredores da mansão, e Semri decide ir atrás da irmã. Nurten diz a Nedim que irá enlouquecer, cobrando que o rapaz esclareça a história sobre a origem de Atlas. Nedim confirma que o bebê é filho de Seren, causando desgosto em Nurten. Bazak consegue despistar os seguranças da mansão em sua fuga, e em seguida, entra em um táxi. O taxista pergunta para onde Bazak irá, e ela pede que o motorista dirija até que ela encontre um rumo. Bazak promete a Atlas que ninguém irá separá-los. Seren e Semri correm para a entrada da mansão, e Seren indaga se os seguranças viram Bazak fugir da mansão. Os seguranças negam terem visto Bazak sair, e Semri pede que eles revisem os fundos da mansão para encontrar a filha de Nurten. Seren tem uma crise nervosa com a fuga de Bazak, entrando em desespero com o fato de que seu filho foi sequestrado pela moça. Seren sofre fortes dores no peito e cambaleia por conta da angústia de ter seu filho sequestrado, preocupando Semri. Seren diz a Semri que Atlas deixou de chorar em excesso desde o dia em que esteve em seus braços, e que ele sempre sorria para ela quando estavam juntos. Seren acha que Atlas sentia que estava na presença de sua verdadeira mãe quando estavam juntos, e ela se desespera com a possibilidade de ter perdido seu filho mais uma vez. Seren questiona sua irmã se conseguirá ver Atlas mais uma vez, e Semri promete que elas irão encontrar o paradeiro de Bazak. Seren pede aos seguranças que encontrem seu filho. Seher surge e se aproxima de suas filhas, preocupada com o estado de Seren. Seren pede que Semri conte a Seher que seu filho está vivo. Seher não entende o que Seren quer dizer, e a jovem diz à sua mãe que seu bebê está vivo. Seher fica surpresa com as palavras de Seren, que começa a dizer palavras desconexas por conta da alta emoção que sente. O taxista pergunta se Bazak quer que ele continue dirigindo sem rumo, e a moça pede que ele siga dirigindo, visto que pagará a corrida no final. Em frente ao lago de Istambul, Sen reflete sobre sua conversa com Aga. Seher questiona a Nurten se ela sabe quem era o pai do filho de Bazak. Nedim conta a Seher que Oya confessou a troca dos bebês após ser presa, deixando-a perplexa. Nurten chora e diz que Bazak não seria capaz de roubar um bebê que não é dela. Nurten tenta dizer que o filho de Seren está morto, mas a jovem a interrompe, desafiando-a a dizer que seu filho morreu. Semri pede que Seren não seja grosseira com Nurten, e Seren acusa seus familiares de não se importarem com seu estado atual. Nurten chora com o sumiço de Bazak, e Seren diz que chamará a polícia para encontrar o paradeiro de seu filho. Nurten se desespera com a possibilidade de que Bazak seja presa. Nedim impede Seren de ligar para a polícia, prometendo a Nurten que Bazak não será presa. Nedim pergunta a Nurten para onde ela acha que Bazak pode ter ido, e a governanta diz não ter ideia de nada. Nurten fica nervosa e não consegue ajudar Nedim a encontrar Bazak. Seren se enfurece com a falta de notícias sobre o paradeiro de Bazak e decide fazer algo por conta própria. Seren se dirige à saída da mansão, enquanto Semri, Nedim e Seher tentam conter a moça. Um dos seguranças da mansão informa Nedim que Bazak fugiu pelos fundos da mansão e que subiu em um táxi. Nedim pede o número da placa do táxi onde Bazak subiu, mas o segurança diz que a câmera não conseguiu identificá-la.
Seren tenta ligar desesperadamente para Sen. Sen recebe a chamada de Seren e a recusa. Semri, Seren e Nedim descem para o estacionamento da mansão. Nurten fica inconsolada com o desaparecimento de Bazak, e Neriman diz a Seer que estava procurando-a. Neriman questiona o que está acontecendo com Nurten, mas logo diz que não precisam contar nada a ela se não quiserem. Neriman pede que Nurten lhe traga água mineral, e Seer a repreende. Sozinha em seu quarto, Senis mantém o olhar vago enquanto está paralisada. Neriman entra no quarto de Senis, que se assusta com a presença de alguém no ambiente. Neriman se aproxima de Senis, que a encara com expressão enojada. Neriman debocha da condição paralítica de Senis e da maquiagem que Dama fez na ruiva. Neriman diz que também pode ajudar a Senis, deixando-a assustada. Neriman pega uma paleta de maquiagens e decide pintar a cara de Senis. Nedim liga para Seren e recebe atualizações de sua busca por Bazak. Nedim se enfurece por não conseguirem encontrar o paradeiro de Bazak. Semri pede que Nedim pense em possibilidades de lugares onde Bazak pode ter se escondido, e Nedim acredita que Aga pode ajudá-los. Nedim e Senri partem rumo à casa de campo. Dirigindo seu carro, Sen recebe novamente uma ligação de Seren e decide atendê-la. Seren questiona onde Sen está, dizendo que não insistiria em ligar para ele se não fosse importante. Sen pergunta o que aconteceu com Seren, que diz que eles precisam conversar pessoalmente. Sen insiste para que Seren diga o que deseja por telefone, mas ela pede que ele a encontre pessoalmente na mansão. Em uma praça, Bazak tenta acalmar o choro de Atlas, se desculpando por não ter lhe dado comida e por não ter trocado sua fralda. Bazak diz que não pode utilizar o cartão de crédito para comprar mantimentos para Atlas, já que os encontrarão imediatamente caso ela o faça. Alguns guardas se aproximam de Bazak e perguntam se ela está bem, e nervosa, ela tenta disfarçar ao dizer que sim. Os guardas estranham o choro incessante de Atlas, e Bazak diz que seu filho está chorando há algum tempo, mas que está tratando de acalmá-lo. Bazak diz que ela e seu filho necessitam ir embora, já que seu marido os está esperando. Bazak respira aliviada por conseguir despistar os guardas e decide ir embora dos arredores da praça. Nedim e Semri entram na casa de campo e encontram Aga inquieto em frente à lareira. Aga repreende Nedim por ter trocado o exame de DNA do filho de Seren. Nedim se envergonha e pede perdão ao tio. Aga indaga se Semri também estava ciente da atitude controversa de Nedim, parabenizando-a por não ser errática como sobrinho. Semri diz a Aga que ela e Nedim foram lhe visitar para dizer algo importante. Semri comunica ao milionário que o bebê de Seren e Sen está vivo, deixando Aga confuso. Aga pede que Semri explique melhor a história, já que ele foi testemunha de que o bebê que Seren estava esperando nasceu morto. Bazak entra com Atlas em um fraldário e pede uma fralda para a moça que estava ali. Bazak se alegra por conseguir fraldas para trocar Atlas. Sen chega à mansão e pede que Seren seja direta com ele. Seren conta a Sen que o filho deles está vivo, deixando-o confuso. Sen acusa Seren de estar louca, e ela diz que também não conseguiu acreditar na história, mas que tudo o que está dizendo é verdade. Seren explica que a falsa morte de seu filho foi planejada por Oya, que trocou seu filho na maternidade por um feto morto ao pensar que o bebê era filho de Nedim. Sen fica confuso e pede que Seren explique o que Oya tem a ver com esta história. Seren explica do início a história, alegando que Oya forjou um falso atestado de óbito de seu filho, e depois, roubou o bebê para criá-lo longe dela. Seren relata que Oya infiltrou Bazak na mansão junto de um bebê que não era dela, resultando ser seu filho com Sen. Seren pede que Sen acredite nela, já que foram Semri e Nedim quem descobriram a história sobre o bebê deles. Seren conta que Semri e Nedim estão procurando por Atlas no momento. Sen tenta convencer Seren de que o filho deles está morto, e Seren jura ao rapaz que o filho deles está vivo e que foi sequestrado por Bazak. Seren implora que Sen vá procurar Bazak e resgate o filho deles. Sen sugere buscar ajuda psiquiátrica para Seren, acreditando que toda a história não passa de um delírio da jovem. Seren implora para Sen que não está mentindo, que por sua vez, não dá crédito à sua história. Sen entra em seu carro e decide sair da mansão, enquanto Seren implora ao redor de seu carro que ele a ajude a recuperar o filho deles. Seren cai no chão e se desespera ao pedir que Sen não vá embora, implorando por sua ajuda. Aga se mostra desacreditado ao saber que Oya é uma fugitiva de um sanatório e que estava obsessiva por Nedim. Nedim confirma a história para seu tio, que questiona como Oya e Bazak se conheceram. Nedim diz que apresentou Oya para Bazak,
uma vez que decidiu ajudar Nurten a aproximá-la de sua filha. Aga questiona se Nedim está certo de tudo o que está lhe contando, e Nedim confirma que a história é verdadeira com base nas confissões de Oi à polícia. Semri endossa a história de Nedim, questionando o porquê de Bazak está fugindo se ela alega que o bebê é seu filho legítimo. Aga se revolta com todo o ocorrido, acusando sua família de lhe trazer novos problemas a cada dia que passa. Semri e Nedim explicam a Aga que estão procurando o paradeiro de Bazak desde a manhã daquele dia. Em um shopping, Bazak tenta acalmar o choro de Atlas. Bazak promete a Atlas que irá lhe conseguir alimento. Bazak entra em uma loja de suprimentos para bebês e analisa as prateleiras, com o intuito de roubar comida e uma mamadeira para alimentar Atlas. Bazak pega uma lata de leite em pó, uma mamadeira e uma roupa, enquanto um dos atendentes da loja observa seu comportamento suspeito. Atlas chora no colo de Bazak, que o coloca sob um dos balcões da loja. Bazak remove as etiquetas anti-furto dos produtos e os esconde em sua bolsa, e o atendente da loja nota o furto cometido pela moça. Bazak percebe que foi flagrada e corre para fora da loja, enquanto o atendente tenta capturá-la. Os guardas detêm Bazak, e o atendente da loja pede que eles revistem a bolsa da jovem. Bazak se ofende, e o atendente alega que viu Bazak roubar produtos da loja. Bazak se sente encurralada e entrega sua bolsa aos guardas. Um dos guardas diz que contatará a polícia, e Bazak implora que eles não a denunciem por compaixão a seu bebê. Bazak tenta contornar a situação ao oferecer pagamento pelos produtos com seu cartão de crédito. Bazak pede que o atendente pegue seu cartão de crédito de sua bolsa, e ele decide não dar queixa de Bazak à polícia. Aga chama o chefe dos seguranças e pede que ele reúna seus demais homens para encontrarem Bazak. Aga ordena que os seguranças se espalhem pela cidade para encontrar Bazak, e ordena que eles não agridam a moça e que tomem cuidado com o bebê que está com ela. Aga pede cuidado aos seus homens para que encontrem Bazak. Aga pede que Nedim e Semri vão embora de sua casa, e Nedim sugere que eles podem ajudar nas buscas por Bazak. Aga encara Nedim com um olhar repreensivo, e o rapaz entende que ele e Semri deverão ir embora sem se meter nas buscas. Semri pede que Aga dê notícias a eles caso seus seguranças encontrem Bazak, que concorda com o pedido. Dama e Sivan chegam à mansão, e ao descer do carro, Dama deixa um recado na caixa postal de 100, pedindo que o irmão retorne sua chamada imediatamente. Sivan pede que Dama se acalme, e ela diz ao amado que não entende por que acontecem tantas desgraças com sua família. Sivan questiona se não há nada bom na vida de Dama, referindo-se ao namoro deles, e Dama repreende o rapaz. Sivan torna a questionar se realmente não há nada bom na vida de Dama, e ela percebe que ele se refere ao compromisso deles. Sivan e Dama ficam prestes a se beijar, mas se afastam ao notar a chegada de Sen. Sen desce do carro, e nesse momento, Sivan desfere um soco no rosto do rapaz. Dama se choca com a atitude de seu namorado e o afasta de seu irmão. Sivan se exalta com Sen, dizendo que ele merecia o soco por se meter com Seren. Dama pede que Sivan se retire, mas ele tenta partir para cima de Sen novamente. Dama faz com que Sivan saia de perto de seu irmão, e em seguida, questiona se Sen está bem após o soco. Sen diz que estava esperando pela reação negativa de Siva. Dama diz que precisa conversar com Sen sobre o fato de seu filho com Seren estar vivo. Dama indaga se Sen não irá lhe dizer nada, acusando-o de não se importar com seu filho. Dama questiona o que Sen vai fazer se o bebê de Bazak realmente for seu filho com Seren, e ele diz que isto é impossível. Dama questiona se isto é realmente o que Sen pensa ou se é o que ele deseja. Sen diz não estar certo do que pensa, e em seguida, entra em seu carro. No aeroporto, Bazak se prepara para fugir com Atlas, dizendo para o bebê que precisa encontrar um bom lugar em que não se possa encontrá-los. Bazak observa o berçário do aeroporto e se dirige até o local. Ao entrar no cômodo, Bazak esconde Atlas debaixo de uma mesa e fica junto do filho. Uma funcionária entra no local para limpar, deixando Bazak assustada e com medo de ser descoberta. Bazak respira aliviada após a funcionária sair e não encontrá-la. Em sua casa, Seren se mantém apreensiva por notícias do seu filho e pensa em ligar para Sen. Seren opta por ligar para o pai de seu filho, mas logo desiste e joga seu celular sob a cama. Seren abre a gaveta da sua mesa de cabeceira e retira um par de sapatinhos de bebê, encarando-os com emoção. Seren chora ao pensar em seu filho,
questionando se Atlas realmente se trata do bebê que esperava há alguns meses. Seren diz que, enquanto sente um fogo queimar sua alma, ela vê em Atlas a esperança de que ele seja a água que apague esse incêndio. Seren acredita que o fato de seu filho ter sobrevivido é um milagre e chora ao pensar na possibilidade de nunca mais ver seu bebê novamente. Seher surpreende Seren chorando em seu quarto e pede que a filha se alimente. Seren diz não estar com fome, mas Seher insiste para que a filha coma para ficar bem. Seher se senta ao lado de Seren em sua cama e tenta consolá-la, explicando que há a possibilidade remota de que Atlas não seja seu filho. Seren não acredita na hipótese levantada por Seher, e diz que sua conexão com Atlas vem desde muito antes de sua chegada à mansão. Seren diz que, ao entrar em contato com Atlas, sentiu que o bebê tinha carinho por ela. Seren afirma que sente que Atlas é seu filho. Seher diz que é muito difícil perdoar Seren por todas suas armações, mas que não será indiferente com a filha em um momento tão difícil como o do sequestro de Atlas. Seher diz que é difícil perder um filho outra vez, mas que sabe que seria mais difícil ainda para Seren se ela voltasse a perdê-lo. Seher adverte Seren para que não crie esperanças com Atlas, e que primeiro investigue se o bebê é realmente seu filho. Seher pede que Seren mantenha calma, prometendo para a filha que tudo ficará bem. Semri e Nedim retornam à mansão, decepcionados por não terem encontrado Bazak. Nedim diz que Aga não conseguirá ficar tranquilo em relação a ele por estar enojado com suas atitudes, e Semri defende o milionário ao alegar que ele está correto. Nedim dá razão ao tio e diz que Semri também está correta. Nedim pede perdão a Semri, apesar de julgar que é tarde demais para isto, prometendo compensar todos os erros que cometeu com as pessoas que ama. Semri não dá uma resposta para o perdão de Nedim e decide ir para casa. Nedim chama por Semri, que se vira para o rapaz. Nedim se despede de Semri, que decide ir para casa. Nedim chora ao demonstrar arrependimento por seus erros. Semri entra em sua casa e Seren se agita com a chegada da irmã, esperando que ela lhe traga notícias sobre o paradeiro de Atlas. Semri diz a Seren que Aga mandou que seus homens revistassem a cidade atrás de Bazak. Seren questiona por que Semri voltou para casa se não tem notícias concretas sobre seu filho, e Semri diz que no momento não há mais nada que ela possa fazer pela irmã. Seren diz que não poderá conseguir nada se continuar trancada dentro de casa, e Semri é ríspida com a irmã ao ordenar que ela vá procurar Bazak sozinha caso prefira. Seren discute com Semri, pedindo que a irmã tenha empatia por ela. Seher tenta acalmar suas filhas para que não briguem mais. Semri reitera que os homens de Aga já estão procurando por Bazak, e que em breve elas receberão notícias sobre o paradeiro da fugitiva. Seren se revolta ao dizer que sua única opção é esperar, e em seguida, se tranca em seu quarto. Bazak tenta acalmar o choro de Atlas. Neriman questiona o que Seren disse a Sem, e a jovem diz à avó que sua conversa com o pai de seu filho não serviu de nada. Seren diz que Sem não acreditou em sua história e que insinuou que ela estava louca. Neriman dá razão a Sem, alegando que é realmente difícil acreditar que o filho deles tenha sobrevivido. Seren diz a Neriman que é capaz de sentir que Atlas é realmente seu filho. Neriman questiona o que Seren pretende fazer caso seja confirmado que Atlas é seu filho, perguntando se Sem irá assumir suas responsabilidades como pai. Neriman questiona se Seren está disposta a criar Atlas sozinha e a jovem afirma que isto não ocorrerá, pois cobrará de Sem sua responsabilidade como pai. Semri e Seher esperam apreensivas por notícias na sala de sua casa. Seher pergunta o que poderá acontecer enquanto não encontram Bazak, e Semri sugere que elas sigam esperando por atualizações. Seher questiona até quando seguirão as desgraças em sua família, apesar de estar alegre com a notícia de que seu neto está vivo. No entanto, Seher se preocupa com os comentários que podem fazer a respeito desta reviravolta em sua família. Semri pede que Seher não se importe com o que irão pensar de sua família, mas sim, que se importe em comemorar que seu neto está vivo. Semri pede que Seher pare de ligar para a opinião alheia, mas Seher diz que tudo isso envolve os seus princípios pessoais. Seher culpabiliza Sem pela situação envolvendo Seren e o bebê, alegando que permaneceu calada para que Siva não fizesse uma loucura contra o rapaz. Seher diz que, se não fosse por Siva, ela diria tudo o que pensa na cara de Sem. Semri diz entender os sentimentos de sua mãe, mas pede que ela se acalme para receber notícias do neto. Do lado de fora da mansão, Siva aborda Dama e pede para conversar com a jovem. Dama se afasta de Siva, demonstrando estar chateada com o namorado por ele ter agredido seu irmão. Sivan se revolta ao ser ignorado por Dama, alegando que o errado na situação é Sem e não ele.
Senis encara seu reflexo diante do espelho, com a maquiagem feita por Neriman borrada pelas lágrimas da humilhação sofrida. Dama entra no quarto de Senis e questiona se ela esteve chorando ao ver sua maquiagem borrada. Aga se retira do corredor, deixando Seren e Seer a sós com o bebê. Seren celebra por ter seu bebê vivo em seus braços. Atlas sorri para Seren, que o abraça. Do lado de fora do hospital, Aga tenta desviar o olhar em direção a Seren e Atlas. Seer pede para que Seren entre no carro, e enquanto isso, se dirige a Aga. Seer diz a Aga que segue enojada com Sen e diz que também segue com rancor de Seren, assim como o milionário também sente o mesmo pelo filho. Seer diz a Aga que não sabe como solucionar o caso de sua filha, sugerindo ao milionário que ela e sua família se mudem para longe da mansão Karasai. Aga repreende a ideia de Seer, dizendo que eles dois sempre conseguiram se alinhar para resolver os problemas de seus filhos. Aga pede que Seer espere a poeira baixar um pouco, para que em breve ele possa contatá-la para que encontrem uma solução juntos. Seren retorna à mansão com Atlas em seus braços, garantindo ao filho que a partir de agora ele viverá na mansão. Neriman vibra ao ver o bisneto. Nedin e Semri parabenizam Seren por ter seu filho de volta em seus braços. Seren pede que Seer a ajude a conseguir comida e fraldas para poder manter Atlas. Semri sugere que Seren peça ajuda a Nurten, mas a jovem se nega a ter qualquer tipo de contato com a governanta. Seer diz a Semri que irá para casa descansar, e pede que a filha vá logo em seguida. Dama desce as escadas e se surpreende ao ver o sobrinho nos braços de Seren. Seren apresenta Atlas para Dama, que se alegra ao ver o bebê. Dama elogia a aparência de Atlas e Seren brinca ao dizer que o bebê se parece com ela, deixando-a enojada. Dama sobe novamente para o segundo andar, enquanto Seren grita com a jovem. Neriman pergunta a Seren se Sen já conheceu o bebê. Seren conta que entrou em contato com Sen, mas ele se recusa a atendê-la e a aceitar a verdade sobre seu filho. Seren diz que tem total confiança de que Sen irá aceitá-los porque os ama, deixando Semri incomodada com as afirmações. Semri se retira do local, enquanto Seren e Neriman brincam com Atlas. Seren repreende Neriman por cuspir em seu bebê, dizendo que ele poderá ficar doente com as bactérias da avó. Neriman pede que Seren não seja grosseira com ela, e a jovem diz que não quer que seu filho fique doente por estar muito próximo de outras pessoas. Seren brinca com Atlas em seus braços, e Neriman diz à neta que o bebê não se parece nem um pouco com nenhum dos Karasai. Seren diz que Atlas é igual a ela. Neriman agradece a Deus por ser bisavó de um autêntico Karasai, e enquanto se deslumbra, Seren tira fotos de Atlas no sofá da mansão. Neriman diz que nenhum dos Karasai poderá expulsá-las da mansão agora que elas têm Atlas sob sua posse. Seren diz à avó que enviará fotos de Atlas para Sen, questionando o que ele irá fazer ao ver o rosto do filho. Sozinho em seu carro, Sen pega seu celular ao receber mensagens de Seren. Ao abrir as notificações, Sen se surpreende com as fotos de seu filho. Sen tenta agir com frieza diante das imagens, mas se mostra profundamente tocado ao conhecer seu filho. No mesmo instante, Sen recebe uma ligação de Semri, e ao atendê-la, é questionado sobre seu paradeiro pela ex-esposa. Semri diz que precisa conversar pessoalmente com Sen, que diz à ex-esposa que está no mirante. Seren entra no quarto de Senis, e em seguida, fecha a porta do cômodo. Próxima da cadeira de rodas da rival, Seren diz que tem uma surpresa para ela. Seren comunica a Senis que seu neto está vivo, e ela reage de forma fria e indiferente. Seren explica para Senis como Atlas sobreviveu devido a uma armação de Oya, e que ele esteve sob a posse da médica durante todo esse tempo. Seren ainda conta que Oya deu seu filho para Bazak e que a infiltrou na mansão como um plano de vingança contra a família Karasai. Seren diz que, graças aos planos falidos de Oya, seu bebê retornou a seus braços. Seren questiona se Senis se sente decepcionada por haver falhado em eliminar o bebê que esperava. Senis expressa revolta em seu olhar ao saber que seu neto está vivo. Seren diz que, em breve, Sen irá assumir ela e seu filho, e que eles irão visitar Senis como uma verdadeira família feliz. Senis expressa fúria com as declarações de Seren. No entanto, Seren diz que não é capaz de confiar em Senis, apesar de que ela é incapaz de esboçar qualquer reação por conta de sua paralisia. Seren promete que Senis viverá tudo o que ela sempre temeu, referindo-se ao fato de ser a mãe de um herdeiro da família Karasai. Seren afirma a Senis que ela venceu a batalha pessoal que elas travavam. Seren debocha e promete que trará Atlas para que ela conheça, mas antes, esperará por Sen, para que possam se apresentar como uma família.
Seren deixa o quarto de Cenise, e neste momento, ela começa a esboçar algumas reações em seu corpo. Ao tentar mover-se, Cenise cai de sua cadeira de rodas. Sem observa o mirante à espera de Semri, que logo chega ao local. Semri se aproxima do ex-marido e o repreende por não manifestar nenhuma curiosidade em conhecer seu próprio filho. Semri diz ser incapaz de entender as reações de Sem, negando qualquer desculpa que ele dê para não estar diante de seu filho. Sem se revolta com os pedidos de Semri para cuidar de Seren e do filho que eles tiveram juntos. Sem diz estar ciente de que o bebê não tem culpa alguma, mas que ele não faz ideia de como ser pai. Semri recorda Sem sobre quando ele desejou ter um pai presente, usando a conversa como incentivo para que ele possa fazer isso por Atlas. Sem pede que Semri o ajude a entender como deve fingir que nada está acontecendo para criar um filho junto com Seren. Semri diz que Sem não é obrigado a estar junto com Seren, mas que ele tem que estar próximo de seu filho. Neriman sente o cheiro da sopa que Seer está preparando, mas ela diz que a fez para alimentar Cenise na ausência de Nurten. Neriman questiona se Seer realmente irá se propor a cuidar de Cenise, e ela confirma que fará isto por compaixão ao estado paralítico da ruiva. Em seu quarto, Cenise permanece atirada no chão após cair de sua cadeira de rodas. Seer entra no quarto e se assusta ao ver Cenise estirada no chão. Seer grita por ajuda, e de repente, Nedin entra no quarto e se depara com sua tia no chão. Seer implora que Nedin a ajude, e juntos, eles levantam a cadeira de rodas para colocar Cenise de volta nela. Seren observa sua mãe e Nedin ajudando Cenise a se levantar, se divertindo ao ver o estado deplorável de sua rival. Dama escuta os gritos de Seer e se assusta ao ver sua mãe caída no chão. Dama ajuda Seer e a Nedin a colocar Cenise de volta na cadeira de rodas. Seren debocha da queda de Cenise, e Seer decide sair do quarto junto com sua filha. Dama pergunta se Cenise está bem, que por sua vez, permanece com expressão de assombro em seu rosto. Nedin pergunta se Cenise está bem, e ela reage de modo que confirma a pergunta do sobrinho. Dama questiona o que pode ter acontecido para que Cenise tenha caído, e Nedin explica que, às vezes, a cadeira de rodas não suporta o peso do corpo de uma pessoa, e por isso, ocasiona a queda de quem está sob ela. Nedin diz que isso já aconteceu com ele algumas vezes quando estava na cadeira de rodas. Dama agradece a Nedin pela ajuda, e ele aconselha a prima a acionar o cinto de segurança da cadeira de rodas para evitar futuras quedas. Dama agradece a Nedin mais uma vez. Cenise encara Nedin com expressão de vergonha, visto que o sobrinho lhe viu em um momento vulnerável após sua paralisia. Sem retorna à mansão com Semri, que diz ao rapaz que ele é capaz de ser um bom pai para Atlas. Sem sobe para a entrada da mansão, enquanto Semri o observa e deseja sorte. Sem entra na mansão e surpreende Seren brincando com Atlas em seus braços. Seren também fica surpresa ao ver Sem. Seren apresenta Atlas a Sem, deixando-o fragilizado. Seren oferece Atlas para que Sem sinta seu perfume, e ele demonstra insegurança ao segurar o bebê em seus braços. Sem segura Atlas e fica encantado ao encará-lo, enquanto Seren pede que o rapaz cheire seu filho. Seren propõe a Sem que eles escolham um novo nome para o bebê, que demonstra alegria ao ter o bebê próximo de si. Nurten chega à casa de Campo de Aga, dizendo que não se sente bem-vinda pelo patrão após o ocorrido com Bazak. Nurten pede desculpas a Aga pelos transtornos que Bazak causou ao sequestrar o bebê de Seren. Aga pede que Nurten não se sinta culpada pelo erro de Bazak, e que tampouco se inferiorize diante dele por conta disso. Nurten diz se sentir culpada por tudo que Bazak causou, alegando que falhou ao educá-la. Nurten diz que, se fosse Aga, não seria capaz de perdoar Bazak por seus erros. Nurten tenta pedir perdão de joelhos a Aga, que impede que a governanta se humilhe desta forma. Nurten implora que Aga perdoe Bazak por seus erros, alegando que ela perdeu o juízo quando seu verdadeiro filho morreu, e que por isso, tentou substituí-lo com o filho de Seren. Nurten pede que Aga deixe-a ir com Bazak para que elas não sejam mais um problema para ele. Aga repreende Nurten pelo pedido, garantindo que irá ajudar as duas. Aga diz que Nurten é parte de sua família, dizendo que os erros cometidos por Bazak são comuns tais quais os erros que seus filhos também cometeram. Aga pede que Nurten não faça dessa situação algo maior, e que por isso, deve seguir em frente. Nurten tenta se ajoelhar mais uma vez diante de Aga para agradecê-lo, mas ele novamente a impede de tomar tal atitude. Aga diz que é ele quem deveria beijar as mãos de Nurten, as quais são as de uma verdadeira mãe que ele admira profundamente. Aga promete que fará todo o possível para ajudar a Nurten e a Bazak, e a governanta agradece emocionada.
Seren questiona se Sem não dirá nada sobre seu filho, e o rapaz entrega o bebê nos braços de Seren novamente. Seren diz a Sem que entende sua reação, uma vez que ele nunca quis ser pai, mas pede que ele dê uma chance ao bebê após ele ter escapado da morte. Sem corta as ilusões de Seren em formar uma família com ele, garantindo que irá apenas assumir as responsabilidades como pai do bebê. Seren diz não entender o que Sem quer dizer com seu discurso, e ele explica que irá dar todo o suporte ao filho que eles têm juntos, mas que jamais terão uma relação amorosa. Seren questiona se o fato de Sem não lhe dar uma chance é por conta da presença de Semre em suas vidas. Sem disfarça seus sentimentos sobre Semre, e Seren pede que o rapaz considere o filho que eles têm para que dê uma chance à vida em família que eles podem ter juntos. Sem ignora as propostas de Seren e sobe para seu quarto, e ela grita ao rapaz que eles são uma família mesmo que a ideia não agrade. Seren jura a Sem que ele irá aceitar o filho que eles têm de boa vontade ou à força. Nedin liga para Yusuf, desejando saber como o sócio está. Yusuf confirma que está bem e demonstra preocupação com Nedin. Nedin diz que está bem. Yusuf diz ao sócio que está próximo da mansão. Yusuf pergunta se Nedin pode recebê-lo caso deseje, mas o rapaz diz que não está em casa neste instante. Nedin sugere que Yusuf passe na mansão e entregue os documentos para que possa assinar quando chegar. Yusuf chega à mansão e encontra Dama saindo da propriedade. Yusuf pede que Dama não o trate com tanta formalidade por terem quase a mesma idade. Dama informa ao empresário que Nedin não está na mansão, mas Yusuf diz que conversou com Nedin há pouco tempo e que acordou em deixar alguns documentos em sua casa. Yusuf relembra a proposta que fez a Dama, para que trabalhasse como influenciadora digital associada à sua empresa. Dama diz ao empresário que não pode aceitar sua proposta porque agora é executiva da empresa de sua família. Yusuf fica surpreso com o novo trabalho de Dama e questiona como ela conseguiu o cargo na empresa. Dama diz que ela e Sem agora são representantes de Aga na empresa da família. Yusuf corteja a jovem ao insinuar que irá frequentar a empresa dos Karasen mais vezes. Dama fica desconcertada com a cantada de Yusuf e ri. Sivan observa de longe a proximidade de Dama e Yusuf, ficando enfurecido ao notar que eles estão se divertindo ao conversarem. Yusuf conta a Dama que está trabalhando em um projeto com Nedin, e sugere que ela possa se envolver na empreitada para ficar mais próxima dele. Sivan surge e interrompe a conversa, questionando a Yusuf o que ele quer dizer com ter Dama por perto. Dama tenta se explicar com Sivan, e Yusuf despreza o rapaz ao chamá-lo de empregado. Dama explica ao namorado que apenas estava conversando sobre negócios com Yusuf, que por sua vez, questiona se a moça possui intimidade com os empregados. Tomado por ciúmes, Sivan confronta Yusuf e o desafia a resolver seus problemas com ele. Yusuf ordena que Sivan se coloque em seu lugar de empregado, que não se intimida com o empresário. Yusuf despreza Sivan mais uma vez e o humilha por sua posição de empregado da mansão. Sivan explode com as provocações de Yusuf e desfere um soco no rosto do empresário. Dama se apavora com o comportamento agressivo do namorado. Os seguranças da mansão tentam conter Sivan, enquanto Yusuf ri em tom sarcástico do comportamento agressivo do rapaz. Sivan se irrita com as provocações de Yusuf e tenta partir para cima do empresário mais uma vez, mas os seguranças o impedem de agredi-lo novamente. Dama repreende o comportamento agressivo de Sivan e pede desculpas ao empresário pela situação. Sivan se irrita com o fato de Dama estar pedindo desculpas a Yusuf, e ela externa sua vergonha pelo comportamento nada civilizado do namorado em agredir o empresário. Yusuf pede que Dama esqueça o transtorno, e Sivan se irrita com o modo como o empresário interage com sua namorada. Sivan pede que os seguranças o soltem para poder resolver seus problemas com Yusuf, mas Dama ordena que ele cale a boca. Yusuf diz a Sivan que a ira é um grande problema que deve ser controlado caso não queira se prejudicar mais. Sivan se enfurece com as provocações de Yusuf e ordena que os seguranças o soltem. Dama repreende Sivan mais uma vez por sua agressividade, e Yusuf se despede da jovem após os transtornos causados por seu namorado. Sivan grita e pede que o soltem para que possa resolver suas diferenças com Yusuf, e Dama repreende Sivan por ter sido mal educado com o empresário. Dama ordena que os seguranças a deixem a sós com Sivan. Seher observa da fachada de sua casa a conversa entre Sivan e Dama. Sivan demonstra a Dama sua decepção por ela ter defendido Yusuf, insinuando que ela jamais faria o mesmo por ele. Dama pede que Sivan se controle, e ele diz que este é seu comportamento natural quando a vê conversando com outros homens. Dama não entende o que Sivan está dizendo, e o rapaz demonstra ser uma pessoa possessiva ao dizer que não tolerará que ela se insinue para outros homens. Dama desfere uma bofetada no rosto de Sivan após ele a ofender. Seher se assusta ao presenciar seu filho ser agredido por Dama,
se dirigindo até a direção de Sivan e Dama. Seher questiona o que está acontecendo para que Sivan tenha apanhado, e ele dá razão à sua mãe ao dizer que seu compromisso com Dama jamais terá futuro. Sivan diz que ele e Dama devem se afastar e procurar sua própria realidade, e magoada, ela concorda. Seher pergunta se Sivan entendeu o que ela sempre tentou lhe explicar. Dama encontra Yusuf do lado de fora da mansão e pede desculpas novamente pelo vexame causado por Sivan. Yusuf pede que Dama não se desculpe, alegando que a culpa não é dela. Yusuf diz a Dama que Sivan tem um sério problema com a ira e que deve procurar tratamento para resolvê-lo. Dama passa a mão pelo queixo de Yusuf e pergunta se ele está bem após ter levado um soco no rosto. Yusuf diz a Dama que está bem e pede que ela não se preocupe. Demonstrando interesse pela jovem, Yusuf diz que em breve verá Dama para contar sobre o projeto que está planejando com Nedim. Yusuf e Dama se despedem, e em seguida, o empresário entra em seu carro. Seher arruma a sala de sua casa, e neste momento, Sivan entra e se senta no sofá. Seher se senta com seu filho e pede que ele não se preocupe, já que seu romance com Dama durou o tempo necessário. Sivan diz a Seher que já esqueceu a situação com Dama, pedindo que eles não falem mais sobre isso. Seher diz que até pode não falar sobre, mas isso não fará com que o filho esqueça Dama. Sivan garante à sua mãe que esqueceu Dama. Seher consola Sivan, que demonstra profunda tristeza em seu olhar. Seren e Neriman tentam fazer com que o bebê durma, e Neriman diz que o bisneto definitivamente não conseguirá dormir sem ter um berço. Seher se aproxima de Seren e lhe entrega uma mamadeira para alimentar o bebê. Neriman diz que é uma vergonha um herdeiro dos Caraça e não ter um berço ou roupas decentes para vestir, e Seren se enche de razão em ir à mansão cobrar os direitos de seu filho. No entanto, Seren diz que não irá à mansão para não cruzar com Sem. Seher ouve batidas na porta de sua casa e decide atender. Nurten entra na casa de Seher, carregando em seus braços algumas roupas para bebê. Seren repreende Seher por deixar Nurten entrar em sua casa após todos os transtornos causados por Bazak. Seren ofende Nurten ao chamá-la de ladrão de bebês, e Seher ordena que sua filha se cale e não desrespeite a governanta. Nurten se justifica por sua visita, dizendo que trouxe roupas para o bebê de Seren caso ela precise. Neriman despreza o presente de Nurten, e Seren aproveita para humilhar a governanta mais uma vez. Seher diz que Seren não tem por que tratar Nurten mal, decidindo aceitar o presente trazido pela governanta. Seren entrega seu filho nos braços de Neriman e toma as roupas das mãos de Seher, decidindo ir à mansão para tirar satisfações com Sem pelas más condições enfrentadas para cuidar do filho. Seren entra no quarto de Sem e não o encontra, e em seguida, grita pela mansão à sua procura. No quarto de Seniz, Sem confessa à mãe que o bebê está vivo, deixando-a atônita. Sem diz Seniz não precisa mais se culpar pela suposta morte do bebê, mas que ele jamais esquecerá a culpa que ela fez passar no dia que pensou que seu filho havia falecido. Seren grita por Sem, e ao encontrá-lo no quarto de Seniz, decide arremessar as roupas levadas por Nurten na direção do rapaz. Seren diz a Sem que não vestirá o filho deles com a roupa velha doada por Nurten, e ele pede que ela controle sua fúria. Seren recorda que seu filho é neto dos Caraçai e que todos devem aceitá-lo, mas Sem diz que ninguém está discordando dela quanto a isto. Sem diz que fará de tudo para manter seu filho, mas Seren diz que não acredita nas promessas falsas do pai de seu filho. Seren cobra de Sem uma garantia de que seu filho terá uma vida confortável, e Sem questiona o que ela quer que ele faça para comprovar sua palavra. Seren exige que Sem passe para o nome do bebê a metade das ações que lhe corresponde na empresa Caraçai, as quais ela controlará até o dia que ele fizer 18 anos. Seniz reage furiosa ao pedido de Seren. Sem aceita a proposta de Seren, e ela diz que amanhã entrará com a papelada necessária para o acordo. Sem ordena que Seren não o pressione e a expulsa de sua casa. Sem fecha a porta do quarto, e Seniz reage com indignação por seu filho ter aceitado a proposta de Seren. Neriman surge na mansão e questiona o que Seren fez com Sem. Seren chora e diz à avó que Sem não a quer por perto, muito menos a seu filho. Seren jura que irá se vingar pelo desprezo de Sem, prometendo causar um inferno na vida do pai de seu filho. Neriman não entende o que Seren quer dizer e ela diz que pediu metade de suas ações na empresa, extorquindo como maneira de se vingar por seu desprezo. Em sua casa, Seren dorme abraçada a seu filho em sua cama. Sivan visita o perfil de Dama nas redes sociais e a deixa de seguir após terminarem. Dama mexe em seu celular e apaga as fotos que tem junto com Sivan. No dia seguinte, Aga recebe a visita de Mura na casa de campo. Mura agradece por ser recebido pelo milionário,
mas diz a ele que não se sente nada confortável com o que está acontecendo. Aga pede que o advogado lhe apresente os documentos que está portando em sua pasta. Mura entrega a Aga as contas da empresa após a assinatura de seu afastamento, alegando que a empresa está indo de mal a pior após um grande pagamento que foi realizado a Seren. Aga questiona os motivos de Seren ter recebido uma grande quantia dos cofres da empresa, e Mura diz que o pagamento foi autorizado por Nedim. Mura diz que o pagamento foi feito pela conta de Nedim, mas acredita que Aga deveria ficar ciente sobre as movimentações do sobrinho. Aga questiona os motivos pelos quais Nedim movimentou o pagamento para Seren, e Mura conta que Nedim decidiu dar a Seren uma compensação em dinheiro após a assinatura do divórcio entre eles. Na mansão, Seren invade o quarto de Sen com o bebê nos braços, perguntando ao filho se eles devem acordar o rapaz. Seren coloca seu filho ao lado de Sen, que acorda ao vê-los em seu quarto. Sen pede que Seren tire o bebê de seu lado para que ele possa se mexer, e o bebê ri ao estar na companhia de seu pai. Nurten diz que Bazak deve ser posta em liberdade em breve, e Nedim diz que em breve eles arrumarão uma solução para a situação de Bazak. Nurten diz que tem vergonha de olhar para todos na mansão e que irá embora assim que Bazak for libertada da prisão. Nedim diz que todos na mansão fizeram coisas terríveis e continuam agindo normalmente, e pede que a empregada não se envergonhe por algo que não tem culpa. Nurten agradece pelo apoio de Nedim. Nedim questiona por que Aga irá jantar na mansão, e Nurten diz não saber, informando que apenas arrumou a mesa a pedido de Sen. Seher e sua família entram na mansão e se aproximam da mesa de jantar. Seren apresenta Nedim a seu filho, explicando que ele é seu tio e que salvou sua vida. Seren diz ao filho que Aga preparou um jantar dedicado a eles e que em breve chegará. Dama desce do elevador com Seniz em sua cadeira de rodas, e Sen explica à irmã que talvez não seja um bom momento para colocar Seniz diante de todos os familiares. Dama diz que não é uma boa ideia isolar Seniz de toda a família enquanto eles jantam reunidos, e que por isso, ela irá jantar com todos. Sen pede que Dama leve Seniz de volta a seu quarto, evitando colocá-la no mesmo ambiente que Aga. Dama afirma que Seniz será convidada para o jantar, assim como todos que Aga pediu que estivessem presentes. Dama diz que, se alguém se sentir incomodado com a presença de Seniz, essa pessoa deve se retirar. Sen cede às ordens de Dama e a ajuda a posicionar Seniz à mesa. Aga chega à mansão acompanhado de seus homens, portando em mãos alguns documentos. Aga sobe para a entrada do local. Todos estão reunidos à mesa da mansão, e de repente, Aga entra no local. Aga e Seniz se encaram, enquanto todos se levantam para recepcionar o milionário. Seher diz que é um prazer ver Aga novamente, e o milionário diz não estar contente por ter que pisar na mansão novamente. Aga repreende Dama, e ao tentar se explicar pela presença de Seniz à mesa, o milionário a interrompe e pede que todos se sentem. Aga questiona Seher pela presença de Seren, e ela justifica que sua filha está trocando a fralda do bebê. Nurten pergunta se deve começar a servir o jantar e Aga solicita que a governanta o faça mais tarde. Aga diz que precisa dizer algumas coisas antes que todos comam. Aga comunica a Nurten que Bazak voltará a viver na mansão, deixando todos chocados. Aga diz que Bazak é a mais inocente de todos em meio a todos os escândalos que aconteceram na mansão. Seren cumprimenta Aga com alegria, carregando o bebê em seus braços. Seren tenta levar o bebê até Aga, e ele ordena que Seren leve a criança para outro lugar, para que não se envolva em suas artimanhas. Seren não entende o que Aga quer lhe dizer, e o milionário diz que em breve ela saberá o que ele pretende. Aga diz estar ciente de que Nedim pagou para que Seren se divorciasse dele, comunicando ao sobrinho que não permitirá que ele dê um só centavo para sua ex-mulher. Nedim aceita calado as ordens de Aga. Seren diz a Aga que está em seu direito legal de exigir uma compensação pelo divórcio e ele a confronta. Aga expõe diante de todos que Seren também tentou tirar dinheiro de Seniz, mas que impediu o pagamento antes que ela recebesse o valor. Aga também expõe que Seren pressionou a Sen para lhe dar metade de suas ações na empresa e ela confirma diante da família sua chantagem, alegando que Sen está ignorando sua responsabilidade como pai de seu filho. Aga repreende Seren por ter ido para a cama com Sen e ter engravidado, deixando Seher envergonhada. Aga chama Seren de sanguessuga e ambiciosa, e Seniz esboça um discreto sorriso diante da humilhação sofrida pela rival. Aga acusa Seren de tentar tirar todo o dinheiro da família, oferecendo também as vidas de todos. Seren diz que Aga deverá aceitar de uma vez por todas que ela é a mãe de seu neto. Aga avança diante de Seren, que recua com medo do milionário. Aga acusa Seren de não saber o que é ser mãe, e Seher tenta impedir que o milionário continue humilhando sua filha. Seher diz que também não é capaz de perdoar Seren, mas diz que sua filha não merece ser humilhada dessa forma. Aga expõe diante de Seher os documentos assinados por Seren em um acordo com Seniz,
muito antes de que seu bebê tivesse nascido. Todos ficam surpresos com o acordo desconhecido, e Aga confessa que, neste trato, Seren abriria mão do seu filho em troca de uma grande quantia em dinheiro e de sair do país. Todos encaram Seren com surpresa. Aga exige que Seren lhe dê seu neto e que suma das vidas de todos. Seren fica atonita com o pedido de Aga.